Existem momentos na vida em que tudo parece silencioso. Você olha ao redor e não vê sinais de mudança, não percebe avanços, não enxerga resultados concretos. É como se Deus tivesse se calado, como se os céus estivessem em silêncio diante das suas orações. E é justamente nesses momentos que muitos desanimam, pensam em desistir ou acreditam que foram esquecidos. Mas a verdade é outra. Quando parece que nada está acontecendo, é porque Deus está trabalhando de maneira invisível, preparando uma transformação profunda que só será revelada no tempo certo. A fé é testada no silêncio. Crer quando tudo vai bem é fácil. O desafio é acreditar quando não há respostas, quando as portas não se abrem, quando as promessas parecem distantes. É nesse cenário que a verdadeira fé se manifesta, não como uma emoção passageira, mas como uma confiança inabalável de que Deus está agindo mesmo quando os olhos não conseguem ver. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está organizando cada detalhe, alinhando circunstâncias e moldando sua alma para que esteja preparado para receber aquilo que ele já determinou para a sua vida. A transformação que Deus realiza começa de dentro para fora. Muitas vezes você quer que ele mude o ambiente, mas antes ele transforma o seu coração. Quer que ele remova os obstáculos, mas primeiro ele fortalece a sua fé. Quer que ele apresente respostas, mas antes ele ensina você a confiar sem precisar de explicações. Cada demora, cada silêncio, cada não aparente faz parte desse processo. O que parece estagnação, na verdade, é preparação. Olhe para a vida de personagens bíblicos que viveram longos períodos de silêncio antes de grandes transformações. José passou anos preso e esquecido antes de ser exaltado no Egito. Moisés ficou décadas no deserto antes de ser chamado para libertar o povo. Jesus passou 30 anos em anonimato antes de iniciar seu ministério. O silêncio de Deus não significa abandono, mas treinamento. Quem é chamado precisa ser moldado, e esse processo exige paciência, perseverança e fé inabalável. É no silêncio que você aprende a depender de Deus de forma total. Quando não há respostas humanas, você descobre que Ele é suficiente. Quando não há saída aparente, você percebe que Ele abre caminhos onde não existem portas. Quando tudo parece perdido, você descobre que Ele é capaz de transformar o impossível em realidade. Essa confiança nasce no deserto, no anonimato, nas noites em que você ora sem ouvir nada em resposta. Cada lágrima, cada súplica e cada espera está sendo registrada diante dele. A transformação de Deus é silenciosa, porque se fosse visível desde o início, você não estaria preparado para lidar com o peso da promessa. Assim como uma semente precisa ser enterrada no escuro antes de florescer, você também precisa passar por processos escondidos para que, no tempo certo, sua vida dê frutos visíveis. A terra parece silenciosa, mas dentro dela a semente está se rompendo, criando raízes, se fortalecendo para suportar os ventos que virão. Assim é você no silêncio de Deus, invisivelmente transformado para depois ser visivelmente exaltado. E é nesse ponto que entra a fé. Fé não é acreditar que Deus fará apenas quando você vê evidências. Fé é confiar mesmo quando não há nada que confirme o que você espera. Fé é caminhar sem enxergar o caminho. É descansar mesmo sem entender o processo. É dizer: eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu confio. Eu não sinto, mas eu sei que Deus está agindo. Essa fé move montanhas porque não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Deus é fiel. Talvez hoje você esteja em uma estação de silêncio, esperando por respostas que não chegam. Talvez esteja cansado de orar
e não ver mudança. Mas acredite, Deus está transformando sua vida em silêncio. Ele está fechando portas que não servem ao seu propósito. Está afastando pessoas que não devem caminhar ao seu lado. Está preparando conexões que você ainda não imagina. Enquanto você questiona o porquê da demora, Ele está organizando o quando e o como da sua vitória. Não permita que a ansiedade roube sua confiança. Não deixe que o silêncio apague sua fé. Lembre-se, o silêncio é terreno fértil para milagres. O tempo de espera é a oficina de Deus, onde Ele lapida seu caráter, fortalece sua paciência e expande sua visão. É nesse processo que você aprende a valorizar a bênção quando ela chega. É nesse processo que você descobre que não precisa controlar tudo, porque já existe um plano perfeito em andamento. Muitos desistem justamente antes da transformação se manifestar. Não cometa esse erro. Permaneça firme. Continue crendo. Continue caminhando. Ainda que pareça que nada esteja acontecendo, algo grandioso está sendo preparado. Deus nunca se atrasa, Ele age no tempo exato. O silêncio não é vazio, é construção, e quando o momento certo chegar, aquilo que parecia morto vai florescer, aquilo que parecia perdido será restaurado, e aquilo que parecia impossível se tornará realidade diante dos seus olhos. A transformação de Deus nem sempre acontece de forma visível ou rápida, porque Ele não está preocupado apenas em mudar as circunstâncias, mas em transformar você através delas. Se Ele atendesse a cada pedido no mesmo instante, você até se alegraria por um momento, mas não teria aprendido a lição necessária para sustentar a bênção. O processo de espera e silêncio é o que dá profundidade à sua fé, raiz à sua confiança e maturidade ao seu espírito. É por isso que tantas vezes você olha para trás e percebe que os momentos mais dolorosos foram também os mais formadores. As perdas que pareciam insuportáveis revelaram sua força. As portas fechadas abriram caminho para direções melhores. As pessoas que foram embora deixaram espaço para outras mais alinhadas com o propósito divino. Tudo estava sendo alinhado em silêncio, mas com perfeição. Quando Deus transforma em silêncio, Ele está protegendo você da pressão externa. Imagine se todos vissem os primeiros passos da sua bênção. Quantos tentariam atrapalhar, invejar ou manipular o processo? O silêncio é também um manto de proteção. Assim como uma criança precisa se desenvolver no ventre antes de ser exposta ao mundo, você também precisa de um tempo escondido para que sua promessa nasça saudável. O ventre do silêncio é onde os milagres são gerados. A fé, nesse contexto, é como uma âncora. Ela mantém você firme quando as ondas da dúvida tentam te arrastar. É natural sentir medo, questionar ou até vacilar em alguns momentos, mas a fé sempre chama você de volta. Fé não é ausência de dúvidas, mas a decisão de permanecer crendo apesar delas. Quando você declara em oração: Deus, eu confio no que o Senhor está fazendo, mesmo sem entender, essa atitude abre espaço para que o céu mova circunstâncias ao seu favor. É importante lembrar que a transformação de Deus não segue o cronograma humano. Nós queremos que tudo aconteça rápido, mas Ele enxerga além. Ele sabe o tempo certo para cada coisa. Ele sabe o que ainda precisa ser removido de dentro de você. Sabe quando seu coração estará pronto para receber sem desperdiçar. Sabe quando sua vida terá estrutura para sustentar o que vem. Por isso, nunca confunda demora com abandono. O tempo de Deus não falha. O silêncio para muitos é o maior desafio, mas para os escolhidos é a maior escola. É no silêncio que você aprende a ouvir a voz interna, a perceber sinais sutis, a se conectar profundamente com sua essência. É no silêncio que você entende que não está sozinho, mesmo quando ninguém parece ao seu lado. É no silêncio que você experimenta uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus que sustenta você em cada passo.
A transformação que ele está preparando não será pequena. Deus não se move para dar migalhas, mas para surpreender. Quando você menos esperar, as peças começarão a se encaixar. Portas que estavam trancadas se abrirão. Pessoas certas entrarão no seu caminho. Oportunidades que pareciam distantes se tornarão realidade. O que antes era choro dará lugar a riso. O que antes era peso se tornará testemunho. E quando isso acontecer, você entenderá que o silêncio nunca foi vazio, mas carregado de propósito. Tenha fé, ainda que hoje seus olhos só vejam o deserto, confie que rios estão sendo preparados debaixo da terra. Ainda que hoje sua mente só perceba a escuridão, saiba que a aurora já está a caminho. Ainda que hoje sua alma se sinta cansada, lembre-se que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A espera não é perda de tempo, é investimento no tempo perfeito de Deus. Seja firme, não desanime, continue acreditando, continue orando, continue buscando. O silêncio é apenas a cortina que esconde a obra-prima até que esteja pronta para ser revelada. E quando for revelada, você dará testemunho não apenas do milagre, mas também da fidelidade de Deus durante o processo. Sua história inspirará outros a não desistirem. Sua fé despertará corações adormecidos. Sua vida se tornará prova viva de que Deus transforma em silêncio, mas exalta em glória. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.